Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao The Librarian e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele resumão, meses e leituras e compras e séries assistidas. Então a gente vai conversar sobre maio, junho, julho e agosto de 2021. Até que não é muita coisa, eu só preciso abrir aqui meu caderninho. Então vamos começar com as leituras. O primeiro livro que eu terminei nesses meses aí foi O Cidade dos Anjos Caídos, da Cassandra Clare. Este que é o quarto volume dos Instrumentos Mortais e o primeiro da segunda trilogia. Então, depois daquele final do Cidade de Vidro, a gente aqui, um tempinho já, a gente vai acompanhar a Clary com o Jace tentando ali conciliar o relacionamento deles, esse mundo de caçadores de sombras e também a vida do Simon. Então, a gente tem muito focado aqui no Simon, porque né, o Simon é um vampiro, só que a família dele não sabe disso. Então, tá na hora de contar pra família que ele é um vampiro. Tem uma trama aqui envolvendo personagens da outra trilogia, que é As Peças Infernais. E no outro livro, no quinto, eu já não me lembro se no terceiro aparecia, mas eu já não me lembro se no quarto aparecia, mas no quinto apareceu um outro personagem que apareceu no segundo volume. Eu gostei desse livro, mas a dinâmica Clary e Jace já não funciona mais como antigamente, sabe? Então é meio complicado. Mas tá aqui lido. Em breve, ano que vem, né? Ano que vem, vamos falar aí já. Ano que vem tem vídeo aqui. Depois eu li um livro aí que tá muito hypado. Eu tava na hora de eu ler, tava curioso pra ler essa autora. Então, eu finalmente li um livro da Taylor Jenkins Reid e foi o Daisy Jones. Falar sobre esse livro, gente, esse livro é uma doideira. Primeiro que assim, eu tive uma sensação de não gostar muito dos personagens. Uma parte muito boa desse livro, sabe? Assim, ficava com muita dificuldade de gostar, porque os personagens, faltava os personagens falar assim, eu sabia que aquilo estava me destruindo, mas eu precisava daquilo. Os personagens são muito bem construídos, todos, assim. Tem personagens assim que dá vontade de você dar um rão na boca dele, porque é insuportável. Sim, eu tô falando do irmão do Pete, que é o Ed. Tô curioso pra ver a adaptação, parece que o Pete Loving não vai estar. Não sei como que eles vão fazer, porque depende do Pete pro Ed entrar na banda. Então, quero ver como que eles vão se arranjar. Eu nem sei se o Ed vai estar. Então, curioso aí. Começaram as gravações recentemente. Então, gostei. O que fala Daisy Jones and the Six? Essa banda que fez muito sucesso no final dos anos 70. E eles lançaram um álbum. Fizeram uma turnê. Essa turnê acaba abruptamente. A banda se desfaz e ninguém sabe o que aconteceu. Então aqui a gente vai ter o que aconteceu. Eu acho que foi uma surpresa aí o que foi isso daqui. E quem tá escrevendo é em formato de entrevista. Então tem aqui a fala de um personagem, de outros. Então é como se fosse um documentário. É bem interessante o jeito que a Taylor Jenkins Reid decidiu escrever isso daqui. Então vale a pena conhecer, se é que vocês não conhecem, né? Porque eu possivelmente sou as últimas pessoas aí nesse hype. Mas tá aqui, super recomendo. Ano que vem, talvez, ou talvez esse ano, se por um milagre acontecer, né? A gente conversa sobre Daisy Jones and the Six, tá bom? Super recomendo aí pra vocês. E depois eu li 2 livrinhos nacionais da Maria Freitas. Então eu li Um Corpo de Verão. Gente, faz muito tempo e eu não lembro o nome dos protagonistas. Mas Um Corpo de Verão é uma garota negra e gorda, que ela é super confiante com o corpo dela. Então ela vai passar esse feriado mais estendido aí numa roça. E lá ela encontra uma menina que fez parte ali da infância e pré-adolescência dela. Essas meninas acabam se distanciando e aí a gente vai ter desenvolver disso. Lembrando que Um Corpo de Verão faz parte do clichês em rosa, roxo e azul, que são, né, contos bissexuais. Então a gente vai ter o desenvolvimento disso daqui. É uma história delicinha de ler, curta, vale super a pena conhecer. E a protagonista desse conto é carismática pra caramba. Então tá aí a recomendação. Eu pretendo continuar lendo, quem sabe um dia fazer um vídeo aí sobre esses contos da Maria, porque são muito bons mesmo. E o outro conto que eu li foi Espero que Não Perca, que também é da Maria, é o terceiro conto dessa coisa. Pra quem não sabe, os clichês em rosa, roxo e azul são contos bissexuais que a Maria se propôs a escrever um por mês ano passado. Então imagine você tendo que escrever um conto por mês
durante uma pandemia. A pressão deve que foi gigantesca em cima, mas saiu muito bem, porque esse terceiro conto também é maravilhoso. Ele vai contar a história de novo, não me lembro do nome dos protagonistas, vou colocar aqui pra você. É um conto de se passa em uma época mais antiga, tipo 1930 mais ou menos, e essas duas garotas se encontram, elas começam a desenvolver, primeiro que elas se encontram ali num velório, então elas começam a conversar e uma começa a ficar interessada na outra e tal, só que 1900 e bolinhas, né? Elas começam a se interessar só como o do mais antigo, como que vai chegar pro pai dessa família, e uma das protagonistas ainda é uma garota negra, então, né, piorou ainda, porque a questão de racismo muito presente aí, então a gente vai acompanhar o desenvolver dessa história, desse romance entre elas duas, e tem um fator a mais ali, que é um filho de uma família rica desse lugar, e é muito interessante. Super recomendo esse conto também, porque, ai, lindo. Esse daqui foi lindo pra caramba. O Mais esse é muito divertido. O Corpo de Verão é divertido pra caramba, o protagonista bem carismático, mas esse daqui mexeu lá no fundo. Então agora vamos falar de séries, filmes e um podcast. Então a primeira série que eu assisti em maio foi Sombra e Ossos, a adaptação da primeira trilogia do universo Grisha, né, que é a trilogia Sombra e Ossos. Então, eu gostei, eu nunca li Sombra e Ossos, tá? Vou começar por aí. Eu tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo eu fico... Porque assim, a história da Alina é interessante pra caramba. Só que o que mais me interessa é a história dos Crows. E os Crows têm uma duologia só deles. Mas gostei bastante, acho que a série tem bastante potencial. Então vamos esperar aí pra ver a segunda temporada. Eu não sei se já começaram as gravações. Depois eu assisti uma série revoltante chamada Inacreditável. Ela tem um livro, inclusive, que é Falsa Acusação, uma história verdadeira. Que então é a Bel Rodrigues, inclusive, tem um vídeo sobre essa série. Mas é uma garota, essa garota é estrupada. Ela denuncia. Os policiais estão ali porque não tem evidências de que essa garota foi estrupada ali no local. Então os policiais querem que ela desminta, porque ela tá mentindo. E passa um tempo e começam a acontecer outros casos desse nos condados, se eu não me engano, do estado do Colorado. E vão procurando semelhanças, né? Porque não tem evidências de que essas pessoas foram estupradas, essas mulheres foram estupradas, mas elas foram. Então a gente acompanha duas detetives caçando esse estrupador para tentar descobrir quem ele é. Num determinado momento, eles encontram, então, essa pessoa, encontram um HD e tem a foto dessa menina do começo. Mais do que justo, essa garota processou a polícia. Boa, ela teve a vida dela destruída porque não acreditaram nela. Depois eu comecei a assistir Downton Abbey, então eu já vou dar um geralzão aqui sobre Downton Abbey. Primeira série da minha vida, uma das séries da minha vida, adoro, me transporta para uns 5 ou 6 anos atrás. O que é Downton Abbey? Uma série sobre uma família aristocrata no começo do século XX, lá na Inglaterra. O primeiro episódio é eles recebendo a notícia de que o herdeiro dessa família, já que essa família só tem 3 filhas, então o herdeiro tem que ser um homem, e ele é um parente ali, que ele conviveu com essa família inclusive, ele faleceu no acidente do Titanic. Então eles têm que ir correndo para procurar um outro herdeiro. Eles encontram um primo, tipo, sabe o primo do dedinho do pé? Então é ele. Então a gente vai acompanhar a filha mais velha se relacionando com esse cara, e ela é a Mary. E a Mary é uma personagem que, ao mesmo tempo que você gosta dela, ela é uma personagem detestável, porque ela é uma filha da puta. A gente tem também a Edith. A Edith, coitada, essa é o Cristo da família, sofreu mais que Jesus Cristo, essa menina, nessa série. E a gente tem a Sybil. A Sybil é a mais nova, e ela é a progressista, assim. É muito interessante acompanhar essas 3 irmãs. Fora isso, a gente também acompanha os casos do pai com a mãe ali, a avó, que é a Meg Smith, e a gente também acompanha os empregados. Os empregados são muito interessantes as histórias. A gente tem a mais sofredora de todas, ela junto com a Edith pode dar a mão e, né, sofreram mais que Cristo, que é a Ana. Toda cena que ela aparecia, você já ficava, vem bosta aí, porque essa menina sofreu. É uma série deliciosa, tem 52 episódios e um filme. Eu ainda não assisti o filme, super vale a pena, tá disponível no Prime Video. Depois eu assisti WandaVision e, gente, gostei dessa série. Faz muito tempo, então não lembro muito, mas eu achei bem interessante o desenvolvimento.
o episódio que homenageia Modern Family, tudo, né? E eu gostei do desenvolvimento, tô curioso aí pra ver os próximos passos da Marvel nesse mundo aí de multiverso, com Wanda sendo Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho ali fazendo os negócios com o Peter Parker, o Loki, Sylvie abrindo o multiverso, então vamos ver. E eu também assisti American Horror Story 1984. É uma temporada interessante, sabe? Eu vim de uma coisa de temporadas ruins, se eu não me engano, a anterior a essa é Apocalipse. Como que a gente faz? Apocalipse é muito ruim, desculpa, mas, né? Tanto que Apocalipse, na verdade, ia chamar Double Feature, né? Que é o título dessa temporada que tá no ar agora, o que já acabou. Então, mas o 1984, então, é a história de um grupo de jovens que vão para um acampamento e lá aparece um assassino e a gente vai acompanhando essas histórias. Eu achei interessante, sabe? Não sei, gente, eu não sou uma pessoa que acompanha filmes slasher. Tô curioso aí pra assistir os do Pânico. Eu acho que o único filme slasher que eu acompanhei, que eu vi, foi o primeiro do Halloween. E depois eu parei por aí. Achei interessante como que eles desenvolveram a dinâmica dessa. Aí a gente continua com o mundinho Ryan Murphy, né? Que é os American alguma coisa Story. Então eu assisti American Crime Story, O Povo versus O.J. Simpson, que é a série que acompanha o julgamento do O.J. Simpson no caso da Nicole e do Ron. Né? O O.J. foi acusado de matar essas pessoas, com razão, né? Tudo apontava para ele. Acontece o que acontece e o cara tem um livro chamado If I Did It. Parece que a família deles, das duas vítimas, entraram por um processo e pediram para colocar o if bem pequenininho e I did it só, então confessando o que ele fez, porque ele fala, se eu fiz isso, eu fiz de tal maneira. Mas é uma série interessante. A Sarah Paulson, achei a Sarah Paulson muito boa nessa temporada, e o moço que acompanha ela também. Os outros personagens que estão defendendo ali fazem parte da defesa do O.J. com ódio deles, porque, nossa, bando de filho da puta. Depois eu assisti Parasita, do Bong Joon-ho, acho que eu tô falando certo, posso estar falando errado, mas, né, que filme interessante, gente. É a segunda vez que eu vejo ele e eu ainda continuo com a sensação de que esse filme é muito bom. Meu Deus, vai envelhecer muito bem esse filme. Ele com Bacurau são os filmes que me marcaram, assim, de uma maneira que, sério, não tá escrito. Muito interessante a história dessa família que vai se infiltrando ali naquela casa de ricos pra tentar melhorar de vida. E no final, o Parasita não são eles, tá, gente? Vamos falar a verdade. Depois eu assisti a segunda temporada de Eu Nunca. Meu Deus, o caos essa segunda temporada. A Dev tá cada dia mais aloprado nessa temporada e tudo que ela faz dá errado. Mas eu gosto disso porque o povo fala que ela é uma adolescente egoísta, mas eu acho que ela tá sendo uma adolescente real, porque adolescentes são egoístas. Então, minhas palmas para a Devi, porque ela tá sendo uma adolescente. Adolescentes são egoístas. Eu gostei muito dessa temporada, da dinâmica e dos personagens e como tudo se desenvolveu. Tô curioso para a terceira temporada. Eu nem sei se foi renovado. Depois eu assisti Young Royals. O hype estava altíssimo e eu fui ver. Era uma série curta, né? De 6 episódios. Que é aquela história do menino que é um dos príncipes da... acho que é Suécia. Posso estar falando até o país errado. Por um colégio interno, ele se apaixona por um menino, luta naquele colégio, mas não mora no colégio. Então a gente acompanha aí o desenvolvimento desse relacionamento. No meio acontece uma merda muito grande e vai fazer esses meninos não poderem ficar juntos. Bem complicado, vamos acompanhar. Pra dizer assim, eu acho que o vídeo que mais exprime, assim, põe, assim, as opiniões, eu concordo bastante, é o vídeo da Isabela Boscov. Então eu concordo bastante com o que ela falou ali naquele vídeo sobre essa série. Depois eu assisti a 10ª temporada de Doctor Who, a última do Capaldi. Como que a gente faz? Capaldi é muito bom, ele segura muito bem o personagem do Doctor.
Acho que ele entrega bastante. Apesar da 8ª temporada me incomodar bastante, eu gostei bastante da 10ª temporada, que é com a Bill, né, que é uma nova companion. É meio que uma introdução, uma reintrodução ao universo do Doctor Who, que depois deu o reboot pra entrar na era Chibnall e Judy. Muito boa essa temporada. O último episódio, que é o episódio que o Doutor regenera, que obra de arte. O Rachel tá lá e volte para Doctor Who. Também esperando por você. E depois eu assisti um filme aí que eu nunca tinha assistido, pra falar a verdade, que é Os Goonies. Gente, que filme divertido pra caramba. Sabia que esse filme era divertido, mas não sabia que era neste nível de divertido. Terminei a 8ª temporada de Modern Family. Atualmente é a minha série de comédia preferida. Muito boa em tudo que se propõe. Claro que tem umas coisas que você fala assim, nossa, vamos conversar sobre uma obra de arte. Eu assisti uma das séries mais legais dos últimos tempos, que é Fleabag. Os 2 primeiros episódios, eu não consigo gostar. Já tô assistindo pela 3ª vez, então eu já reassisti essa série depois que eu terminei aqui. Não consigo me agarrar à série nos 2 primeiros episódios da primeira temporada. Dá um tranco, assim. Mas a partir do 3º, a série dá um negócio, assim, você não consegue largar. A gente vai acompanhar a Fleabag, a gente não sabe o nome dela. Pra falar a verdade, a gente sabe o nome da Claire, que é a irmã da Fleabag, o namorado da Fleabag, que terminou com ela no comecinho da série, que é o Harry. De resto, você não sabe ninguém. Você sabe que é a madrasta da Fleabag, você sabe que é o pai da Fleabag, você sabe que é o cara que pega a Fleabag, mas você não sabe o nome de ninguém. Nem da Fleabag, porque Fleabag em inglês é saco de pulgas. Mas é uma série muito engraçada. Primeiro, assim, é engraçado, mas é triste, porque a gente acompanha a Fleabag lidando com aquela venda dela, que é um café que ela montou com a amiga dela. Ela acabou ocasionando o suicídio dessa amiga. O jeito que ela lida com isso tudo, as histórias que são contadas nessa série são muito engraçadas. A 2ª temporada é perfeita do começo ao fim. Nessa 2ª temporada, a Fleabag se apaixona por um padre. E é maravilhoso porque é o Andrew Scott e ele vê ela quebrando a 4ª parede. Ele fica, mas pra onde você foi? E é muito interessante a química que a Phoebe Waller-Bridge e o Andrew Scott têm nessa série. Sério, se o Andrew não fosse gay, eu poderia jurar que eles eram um casal na vida real. Porque tem muita química, muito bom mesmo. Assistam, é original Prime Video, muito boa. São 12 episódios que você passa assim, correndo, são episódios curtos. Eu assisti também a 1ª temporada de Once Upon a Time. Once Upon a Time eu nunca comecei do começo. Eu peguei a série no final da 3ª temporada e fui até o final da 6ª. A 7ª eu comecei a assistir, só que falei assim, o quê? Que é isso? E nunca continuei, porque, né, eu tenho amor à minha vida. E tava muito ruim aquele negócio. Então, eu gostei muito de como nessa 1ª temporada as coisas vão se amarrando de um jeito bom, né? Eu tô assistindo a 2ª temporada agora, eu tô achando meio lenta. Mas a primeira era num ritmo meio frenético, assim, que as coisas iam acontecendo e as coisas iam se amarrando. E depois eu assisti American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. O assassinato de Gianni Versace. A gente vai acompanhar o assassino do Gianni Versace, todo esse caminho sangrento, né, que esse garoto percorre até chegar ao assassinato do Gianni Versace e depois a morte desse garoto. Então não é um spoiler, é uma história real. Acho essa temporada mais fraca que a primeira temporada, assim, maravilhosa. A 2ª, ela vai indo para trás, começa ali na frente, vai indo, voltando, aí depois de algum tempo você vai coesando de novo pro futuro. Então achei esse jeito que o Ryan Murphy montou a série atrapalhou a minha experiência, porque ficou muito atrapalhado, minha cabeça não conseguia conectar os acontecimentos, ficou meio ruizinho. Prefiro a 1ª temporada. E eu também assisti a 1ª temporada de Loki. Que dizer de Tom Hiddleston? Nada, né, gente? Não precisamos comentar nada sobre este homem maravilhoso, entregando tudo. E os outros personagens também são muito interessantes. Assim, a dinâmica que a série propôs ali foi muito interessante, né? Então a gente parte do princípio que o Loki fugiu lá no Vingadores Ultimato e
ele tá modificando a coisa do tempo. O que eu digo sobre Loki é que Loki é um Doctor Who com orçamento alto, porque tudo que vocês viram ali em Loki, Doctor Who já fez de alguma maneira. É só um Doctor Who com orçamento da Marvel. Vamos aí esperar pra ver o que vai acontecer na segunda temporada. Tô muito curioso, já que Loki abriu as portas do multiverso. E eu também ouvi, vamos falar de podcast, o Projeto Humanos, o caso Evandro. Comecei esse podcast lá em março, e porque comentaram assim num grupo que eu participo que o episódio 25 muda tudo. Eu falei assim, pô, vou ter que ouvir tudo isso. Só que são episódios gigantes, são episódios de 1 hora e meia. Então, é a história desse menino. Ele some numa cidadezinha, praia ali do Paraná. Então, esse menino Evandro, né? Um dos tios, que na verdade é primo desse garoto, tem uma treta com a esposa do prefeito da cidade. Então esse garoto, depois de alguns dias, é encontrado morto de um jeito horrível, assustador. As descrições que tem mais pra frente, assim, as descrições do começo já são... É uma história revoltante, eu não sei se eu recomendo pra todo mundo. Como eu tava falando, eu descobri porque falaram no episódio 25 mudava tudo, e realmente ele muda tudo. Ele dá uma nova perspectiva, a gente descobre coisas, é chocante. Tem série no Globoplay de 10 ou 8 episódios, ou 9, o podcast, e tem um livro. O podcast é o mais completo que a gente vai achar possivelmente, né, porque o Ivan Mizanzuki vai e volta e fala, me relembra. Então é bastante coisa, mas não sei se eu recomendo pra todo mundo, porque é uma história muito pesada, complicado pra caramba essa história. Então vamos falar de book haul agora, né? Vamos falar de coisa boa. As primeiras coisas que eu vou mostrar aqui foi comprada na Book Friday. Então é uma kit de Anne, segundo kit. Então é Anne de Queen Poplars, Anne na Casa dos Sonhos e Anne na English Side. Aí eu comprei isso daqui também, gente. Eu achei que era um negócio enorme, mas é pequenininho. Estou usando bastante isso daqui. Comprei esse daqui que tava na minha lista abaixo de preço no dia, que é um marcador de gatinho, e tem as patinhas também como marcadores aqui, uma gracinha. E eu comprei esse kit de canetas da Bic pra fazer meu caderno colorido. Aí vamos falar de Turma da Mônica Jovem, né? Eu completei minha coleção da série 2, vocês viram aí, tá correndo atrás. Então o volume 36 que eu não tava achando, eu comprei, eu acho que no estante virtual. Então é o Invasão em Limoeiro. Aparentemente são zumbis tecnológicos aqui. O Segredo dos Frufrulos, volume 46. O volume 47, Parque das Maravilhas. O volume 50, Deixe Seu Like. O volume 51, Recordações, que é o Cascão e a Cascuda já mais velhos, e com um mini cascãozinho aqui, gracinha, gente. A Volta de Yuka, da Yuka, que é o volume 52, que é o responsável por dar um reboot aí no universo de Turma da Mônica, aparentemente. Aí eu vou mostrar a série 3, mas primeiro eu vou mostrar aqui. Eu comprei também o Dança da Morte do Stephen King. É um livro que eu sou super curioso para ler. É um livro enorme, tem 1247 páginas. Então tá até que divididinho pra eu ler ano que vem. Então talvez tenha projeto de leitura, tá? Fiquem atentos. Esse livro tava bem barato na época que eu comprei, tava 47. Enorme, gente. Eu sou muito curioso pra ler, então vamos ver aí. E agora a série 3 da Turma da Mônica Jovem. Esse box aqui, bem fraquinho, bem estilo intrínseca, mas é de gibi, então, né, nem tenho o que reclamar. Veio com o volume 2. Aí o volume 1 é o Lendas do Recomeço. Tem um volume 0 que você pode encontrar por Kindle de graça para qualquer um. Então é o Lendas do Recomeço até a página 60. Aí tem o Bolos e Calacas, Férias, Confusão e Gritaria. São 2 histórias. Então agora vai vir 3 histórias em cada volume. Aí aqui tem o Realidade Ampliada e Titi Tantsor e Chaveco Tube. Então, né, as 2 historinhas. Tô achando essas capas lindas. O Murro da segunda série. E Falhas e Sonhos e Quebrada em 2 e A Porta, que é as 2 histórias mais curtinhas. É uma história de 60 páginas e 2 de 30. Então é isso, gente. Isso é tudo que eu li, assisti e comprei durante de abril a agosto de 2021. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem seu joinha. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.